Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula aqui no nosso canal. Os jovens aprendendo, adultos se educando, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra beber. Vem com a família pra beber. Vem pra beber. Eita, sejam todos muito bem-vindos. Quem vos fala aqui é Carlos Alves, presbítero da igreja. E para nós é uma satisfação ter vocês aqui conosco para mais uma pré-aula aqui das lições da CPAD, Classe dos Adultos. Ainda estamos falando sobre eclesiologia e a lição de número 5 vai tratar sobre a missão da Igreja de Cristo. Bem, sobre esse tema nós temos todo um trimestre falando sobre missiologia, que abordamos várias temáticas do ano passado. Então, só você entrar aqui na nossa playlist e você vai poder assistir, né, bem devagarzinho, no seu ritmo, tudo falando sobre missiologia. Então, várias aulas, são 14 aulas que a gente vai tratar sobre missiologia e você pode acompanhar. E, obviamente, fica com a gente porque temos coisa legal para tratar nessa lição de hoje, aí também falando tanto da eclesiologia como também da missiologia. Bem, queridos, nós estamos seguindo aqui um trajeto, já passamos por algumas temáticas importantes, e hoje a gente fala mais uma vez sobre a missão da igreja. E o texto base é Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao verso 20. Como de costume, pausa o vídeo e acompanha a leitura. Também Atos, capítulo 2, versículo 42 ao verso 47. Pausa o vídeo e segue com a leitura. Bem, o texto áureo, Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula testemunhas das insondáveis riquezas de Cristo, também assim o faz. Também cumpre a sua função. Então, introduzindo assim a nossa lição, nessa lição nós vamos estudar sobre a missão da igreja de Cristo, ou seja, a igreja chamada para proclamar, para anunciar a poderosa mensagem da cruz. A igreja cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada por Jesus Cristo. Ide e fazer discípulo de todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também Marcos, capítulo 16, versículo 15, que é o texto chave para quem trabalha com a evangelização, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, tópico 1, vai falar sobre pregação e instrução. Então, nós vamos fazer alguns pontos que, de fato, vai demonstrar a missão da igreja enquanto organismo vivo, enquanto corpo de Cristo aqui na Terra. E o primeiro ponto vai falar sobre a pregação e a instrução. Bem, a missão da igreja ela é exercida por meio da pregação do evangelho. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho, texto que já lemos e também faz parte
do texto áureo da leitura bíblica em classe. Marcos 16, 14 a 20, vai falar sobre essa comissão, vai falar sobre essa determinação de Jesus para com os seus discípulos, que é pregar o evangelho a toda criatura. E referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego querisso, ou seja, traduzido como pregar ou proclamar, querisso. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. Ainda tratando sobre a pregação e falando sobre o objeto da pregação, outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é o termo evangelizou. Então, esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer boas novas, pregar as boas novas. Então, o termo evangelizou, que vem de evangelion ou de evangelho, quer dizer trazer boas novas ou pregar ou anunciar as boas novas. Então, esse sim, de fato, é o objeto da pregação. São as boas novas de salvação que é pregada, que é anunciada ao pecador. Então, pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o reino de Deus revelado em Cristo. Olha o que o texto de Atos, capítulo 8, versículo 12, vai nos dizer acerca desse reino de Deus revelado em Cristo. Mas como cresce em Filipe, ele lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulher. Ok? Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o reino do Deus revelado em Cristo Jesus. Então, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus ao que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular os que estão do lado de dentro da igreja. Então, nós temos 2 pontos a ser falado aqui. Tanto a parte do discipulado, quanto a parte da pregação. A parte da pregação faz parte da grande comissão, assim como o discipulado também o faz. Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus, ide e pregai a toda criatura o evangelho. Mateus 28, e verso 19, se não me falha a memória, vai falar, ide e fazei discípulo. Enquanto pregar, anunciar, traz uma ideia, uma concepção de anunciar para quem está fora, discipular traz a conotação de quem está dentro. Então, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é levar a palavra ou ensinar a palavra aos que estão do lado de dentro da igreja, ou seja, aos novos convertidos, aqueles que fizeram a sua decisão por Cristo Jesus, aqueles que resolveram ser igreja, ou seja, sair para fora, ou seja, sair do mundo, do sistema do mundo e vir para Cristo. Então, o verbo discipular, do grego mateteu, ocorre 4 vezes. Já o verbo discípulo, do grego matetes, ou matetés, ocorre 261 vezes no Novo Testamento. Ok? Então, o termo discípulo é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Por isso, o discipulado. Por isso que existe na nossa igreja, por exemplo, a escola do discipulado. É justamente uma escola onde vai instruir, vai treinar, vai orientar, vai ensinar os princípios básicos, os primeiros ensinamentos, a nossa declaração de fé aos novos crentes, aos novos convertidos. Então,
Na nossa igreja, por exemplo, aí é a DALP, a classe do discipulado é composta por 20 lições. Então, o novo convertido, ele vai passar por 20 semanas, em alguns casos, até as lições são adiantadas, mas para que esse discípulo novo se forme, ele tem que assistir 20 aulas do discipulado, que vai desde a concepção de quem é Deus até a parte do batismo em águas, batismo com o Espírito Santo, a doutrina da igreja, entre outras temáticas tão importantes para os primeiros passos desse discípulo. Então, a igreja, ela não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos, ok? O discípulo é capaz de reproduzir ou passar para outrem o que aprendeu e viveu por meio de Jesus Cristo. Então, por isso, a importância não só de pregar o evangelho, como também de discipular. Por isso, a importância do departamento do discipulado. É justamente eles que vão edificar esses novos crentes para que, a partir daí, eles possam estar habilitados e aptos a ensinarem outros crentes, né? Ou outros novos convertidos. Então, sintetizando o tópico 1, a igreja é fundada por Cristo, tem propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. O tópico 2 vai tratar, ainda falando sobre a missão da igreja, a gente falou sobre pregação e discipulado. Agora nós vamos falar sobre adoração e edificação. Bem, o tópico 1 vai falar sobre tópico 1, sobre uma comunidade adoradora. Então, no contexto bíblico, a adoração significa dar glória que a devida somente a Deus, tá? Da glória que é devida somente a Deus. Então, esse é um conceito básico, né? Basilar da adoração, E não é algo que se faz apenas no momento do culto ou privativamente. Não tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Então, quando a gente fala acerca do termo adoração, nos seus escritos originais, nós vamos nos remeter ao termo proskineu. E aí, o termo proskineu vai nos levar muito mais profundo ao significado da adoração, que não é apenas da glória a Deus ou somente a Deus. Vai falar também de um estilo de vida. Então, tem a ver com a nossa maneira de servir, de agir e de viver. Ou seja, a adoração é um estilo de vida. E a palavra proskineu vai nos remeter justamente a isso, a esse sentido, a esse sentimento. Então, o apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou um culto com raciocínio, saber o que está fazendo no culto. E isso é muito importante, a ideia do saber o que se está fazendo no culto. Porque tem pessoas que vão para o culto e não sabem por que estar ali, ou porque já está acostumado a ir, ou porque os pais forçam a irem, ou porque vai para o culto porque gosta dos louvores, gosta da pregação, mas estar ali porque quer estar ali e que é um ambiente agradável. Então, Paulo, ele fala justamente sobre isso, sobre o culto racional. É o culto com raciocínio, o culto com intelecto, é saber o que se está fazendo. Se eu vou ao culto, eu vou para o culto para quê? Nós temos uma ideia muito errada de ir para o culto para receber. Mas o contexto de culto é diferente, biblicamente, porque o contexto de culto é ir para entregar. Então, eu não vou ao culto com as mãos vazias. Eu tenho que ir apresentar a Deus alguma coisa. Então, esse sim é o sentido de ir para o culto. E outra coisa, tem um termo muito errado ultimamente que estão se usando. Eu vou assistir o culto. Eu vou à sua igreja assistir o culto. Totalmente equivocado o erro, porque ninguém assiste ao culto. Quem assiste o culto é Deus. É Deus quem está assistindo o nosso culto. Então, é preciso a gente entender e raciocinar
o que é que estamos fazendo na igreja. Ok? No tempo, no momento do culto, da adoração ao Senhor. Um segundo subtópico vai falar sobre a comunidade edificadora. Então, tanto a gente parte do princípio que é necessário a adoração faz parte da essência da igreja, da natureza da igreja, da missão da igreja, como também faz a edificação, ou seja, uma comunidade edificadora também faz parte da missão da igreja. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. Então, a palavra grega okodomê, traduzida como edificar, dentro de um sentido literal, significa construir um edifício. Então, nesse sentido, metaforicamente, vai falar sobre um crescimento espiritual. Uma vez que está falando de edificar, dentro da palavra traduzida, de fato, da palavra grega okodomê, que significa edificar, trazendo a ideia da construção de um edifício, e aí nos remete para um crescimento espiritual. Então, no sentido literal, ela é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Mateus 4, 7, 24. Então, no sentido da metáfora, Paulo, em Éfeso, diz que Deus deu os dons ministeriais e espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Você vê que a igreja, de fato, é uma comunidade edificadora. Então, sintetizando o tópico 2, vamos precisar ser bem rápido, bem objetivo, para não cansar os meus irmãos. A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Então, a gente já viu aqui, dentro da missão da igreja de Cristo, a pregação e o discipulado, a adoração e o crescimento. Você viu, neste último, que Deus deu os dons à igreja justamente para edificação. Quando a gente fala de edificação, a gente fala de edificação espiritual, de um crescimento espiritual, de um amadurecimento. E, por fim, o tópico 3 vai tratar sobre comunhão e socialização. O subtópico 1 vai falar sobre a fé na esfera fraternal. Então, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão ou em comunhão. Do grego koinonia, eu amo muito esse termo, koinonia, que vai aparecer cerca de 19 vezes no Novo Testamento. Então, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. 1 de João vai dizer sobre isso. Claro, 1 João 1,7 diz, se somos cristãos, vamos ler o que o texto diz. 1 João capítulo 1 e versículo 7, abre a tua Bíblia aí. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos koinonia, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em koinonia ou em comunhão. Então, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde os seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. E aí eu me lembro agora de um texto de Salmos, e aí você vai se lembrar agora também, Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, queridos, não tem como ser igreja, não tem como viver no corpo de Cristo, nessa unidade do corpo de Cristo, na unidade do Espírito Santo, sem que haja comunhão, sem que haja união entre os membros do corpo. Ok? Então, não há comunhão entre os crentes, tá? Onde não há, melhor dizendo, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Essa casa, esse edifício vai ruir, se não houver comunhão e união. Então, ainda falando sobre unidade e fraternidade,
A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João, voltamos novamente para o texto de João, capítulo 1, versículo 3, vai dizer: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Também Jesus ora pela união fraterna dos seus discípulos. João, ainda falando dentro desse quesito, desse sentido, João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus orou pela união fraterna dos seus discípulos. Então, você vê o quão importante e necessário se faz a união, a comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Então, um dos males da igreja moderna está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Então, devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Então, é preciso que nós nos esforcemos para justamente manter a união nas igrejas locais. Hebreus 13:16 vai dizer o seguinte: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. 13 e o verso 16. Então, precisamos nos manter unidos, nos mantermos em comunhão, justamente para que não haja assim brecha para divisão e rompimento dentro das igrejas locais. E a fé na esfera social. Então, a fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social, que é o koinoneu, ajuda contributiva e partilha. Então, Paulo usa koinoneu aos Romanos 12, 13. Olha aí, vamos ver o que Paulo fala em Romanos 12 e 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Então, esse termo, comunicar aos santos na sua necessidade, Paulo, dentro do seu texto original, obviamente, vai usar o termo koinoneu para falar justamente para socorrer os mais pobres em suas necessidades. Então, tanto koinonia, que é falar dessa comunhão, como koinoneu estão ambos interligados, estão juntos. Então, koinoneu vai falar sobre essa ajuda contributiva, sobre essa partilha, sobre socorrer os mais pobres em sua necessidade. Por isso que é importante essa demonstração da fé social da igreja. Então, o apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Filipenses 4 e o versículo 15, Paulo vai tratar sobre isso. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então, Paulo fala sobre isso e elogia, né? Elogia os filipenses justamente dentro dessa dimensão social. Então, não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. Então, é importante também essa demonstração da fé social da igreja. É muito importante também esse lado social da igreja de Jesus. Quando eu posso fazer o bem e não o faço, eu acabo pecando. É o que a Bíblia diz. Então, a igreja não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes, os mais pobres. Jesus ressaltou esse fato, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste me ver. O próprio Jesus fala sobre isso. Então é necessário que a igreja do Senhor, as igrejas locais também exerça essa esfera social, que não exerça apenas a parte da fé
na pregação, mas sim também exerça uma fé dentro da esfera social, que contribua, que ajude as pessoas, que ajude os mais necessitados. Isso é importante, isso é muito bonito de se ver na prática. Tá, queridos? Então, que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? Para a gente pensar, fica aí com essa mensagem, ok? Pense e se você gosta, se quiser, desejar, colocar nos comentários aqui a tua opinião sobre isso, fique à vontade. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muitos e muitos têm tão pouco? Então, o apóstolo exorta a igreja para tentar, para esse fato, Tiago, capítulo 2, e o versículo 15 e o versículo 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Pensemos e reflitamos bem nessa verdade. Então, sintetizando no tópico 3, o amor manifesto em ações, ele é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé pública ou de fé na esfera pública. Então, concluindo a lição de hoje, ou essa pré-aula de hoje, nós concluímos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Nós concluímos que, como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Nós concluímos que, como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. E, por fim, nós concluímos que, ao mostrar Jesus ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre a missão para a qual ela foi chamada. Aleluia. Então, queridos, muito obrigado. Deus te abençoe. Foi muito bom estar até aqui com vocês. É uma aula bem prática, bem rápida, bem objetiva, tá? Que visa contribuir contigo para o conteúdo desta aula desse fim de semana. E eu te espero na próxima aula, que é a aula 6. A igreja, organismo e organização. Vai ser muito boa essa aula. Então aguarda, porque muita coisa vem. Então Deus te abençoe, muito obrigado. E até para a semana, se Deus assim permitir. Tchau, valeu. Curte, se inscreve, comenta e compartilha para todo mundo. Fica na paz.